Fala, Rovai, o editorial do Fóruns e Meia, queridas, queridos e queridos. Hoje eu estou aqui com o meu Panamá para homenagear o presidente Luiz Inácio. Ô, Luiz Inácio, ó aqui, ó, de Panamazinho também. Mas, rapaz, mas vou falar com umas coisas que você talvez não goste aqui, viu, Lula? Que é o seguinte, de novo na Globo, Lulão. Precisa disso tudo mesmo, dessa reverência à Globo. Já deu a primeira entrevista quando assumiu. Janja já recebeu jornalista para apresentar o palácio, para mostrar a nova moradia. Já teve salamaleques e carapicuetas. Ou seja, para que mais? Para que mais? Lulão, deixa eu te dizer, o escorpião é o escorpião. Você vai pegar como um sapo barbudo e vai atravessar o rio com o escorpião. E lá na frente ele picará você, como fez ontem. Como fez ontem. Mas eu falei com 15 milhões. Mas falou o quê? Que o recado principal ali? A edição da Globo. A edição do Fantástico. Que talvez não tenha nem sido culpa da Sônia Bird, ou foi, ninguém vai saber, foram os editores ou foi ela que sugeriu os editores? Não sei. A verdade é que a Globo pegou e fez como fez no debate de Lula e Collor em 89, editou a entrevista. E quando o Lula falou que tinha sido preso, né, sem direito à defesa, o Fantástico disse, não, ele teve sim, foi feito todo o processo, é que na época valia o entendimento de que, segunda instância, o cara podia ser preso, não precisava esperar decisão do Supremo, e por isso Lula foi preso. Aqui a Gleisi Hoffmann fez um tweet, eu podia falar isso, nem usar o da Gleisi, não quero usar o da Gleisi, tá bom, tá bonitinho, né? Vamos pegar aqui, ela desmentindo o Fantástico. Deve ser constrangedor até para a Gleisi ter que desmentir, né? Porque quem decisão de falar com o Fantástico foi do Lula. Ele escolheu falar com o Fantástico. É um erro, para mim, razoável do ponto de vista estratégico. Ela diz, Lula nunca teve direito à presunção de inocência, porque foi processado e julgado por um ex-juiz parcial, não apenas incompetente. O seu direito de defesa foi cerceado por Sérgio Moro e pelos desembargadores do TRF4, que negaram sistematicamente pedidos de perícias e produção de provas. Ao tentar corrigir Lula e defender seu apoio à Lava Jato, a Globo esqueceu de dizer que Lula foi condenado por fatos indeterminados e que os abusos contra ele, a começar pela condução coercitiva e legal, só foram reconhecidos e corrigidos quando o caso chegou ao STF. Sim, se talvez tivessem dado espaço para o Lula, ele teria dito isso ali. Não, eles fizeram uma entrevista comentada. Uma vez agora, o Reinaldo Azevedo se converteu ao progressismo, mas antes, quando ele era um extremista de direita, ele fez uma entrevista com a Marilena Chauí, na antiga Primeira Leitura, onde pela primeira vez eu vi uma entrevista comentada. Tinha a entrevista e os comentários do editor. Ele comentava, isso não é verdade e tal. Foi o que a Globo fez. Foi o que a Globo fez, uma entrevista comentada. Cortaram os trechos para encaixar a defesa da Lava Jato e a encaixar a defesa do Banco Central, do Bob Fields, Roberto Campos Neto, Bob Fields Neto. Mas Rovai, se o que ele disse não tivesse muito bem dito, não valia? Não pode. Jornalisticamente condenável essa edição. Mas isso é Globo, é a síndrome do escorpião. Ele vai te picar. E, de novo, aconteceu isso. Um grande amigo jornalista do campo progressista me confidenciou outro dia, confidenciou para um grupo de amigos que ele recebeu uma ligação do Van Garten, e por conta de umas questões aí que eu não venho ao caso, e o Van Garten, no meio da conversa, falou para ele, meu caro, por que o PT é tão ruim assim na comunicação?
e o Lula. Nós deixamos lá a Globo sem recursos, forçamos uma situação e vocês vêm e botam um caminhão de dinheiro na Globo de novo e recuperam a Globo. Vocês gostam tanto da Globo assim, ela só fez bem para vocês. O Van Garten tirando sarro, gente, do pessoal que hoje faz a comunicação do governo. Não estou falando do Paulo Pimenta, porque eu não sei se essa decisão passou por ele, inclusive. Pode muito não ter passado. Se passou, a meu ver, ele errou. Mas Rovai, você queria que ele falasse com a Fórum? Olha, não teria problema nenhum se ele quisesse falar com a Fórum, a gente faria a entrevista correta e tenho certeza que ela repercutiria pacas para tudo quanto é canto, como repercutiu a da Globo. Porque hoje o efeito pedra no lago é o que vale. Você joga e quantas milhares de pessoas vão falar daquilo? Sendo na Globo ou sendo na Fórum, ou a entrevista do Lula com esse tipo de conteúdo bombaria. Não seria um problema. Mas eu acho que ele deveria ter dado não uma entrevista para Fórum nem para Globo. Ele deveria ter montado, depois de ter dado essa coletiva, voltado para o Palácio, e aí chama um grupo de jornalistas e começa a falar com esse grupo, mudando os personagens, mudando os veículos, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Isso seria uma boa comunicação do Lula. Não precisa fazer como no México o presidente mexicano AMLO fazia, aquelas manhãneiras, todo dia, 6 da manhã, ele estava lá dando entrevista. Não precisa ser assim, mas pode ser uma vez por semana, e isso repercutiria, e teriam perguntas mais inteligentes. Aliás, numa tratada prisão do Lula, no momento desse, que ele está saindo do hospital, me pareceu de extremo mau gosto. Mas, enfim, a decisão foi tomada e, mais uma vez, eu acho que o governo cometeu um erro na decisão com quem falar e por que falar. Acho que não tinha nem que falar com ninguém depois da coletiva. A Globo que reproduzisse o resultado da coletiva. Enfim, mais uma vez, é assim as histórias, a síndrome de Estocolmo do PT com a Globo que prendeu o Lula, a Globo que empichou a Dilma, a Globo que mudou as características de junho de 2013, transformando o movimento de direita, a Globo que fortaleceu a Lava Jato, a Globo que deixou o Bolsonaro ser eleito e repercutiu a delação do Palocci quando o Haddad tinha chances de virar aquela eleição. A Globo que fez tudo isso é a escolhida para falar com o presidente. Era isso que tínhamos para hoje neste Fala Rovai. Beijos e beijos a todas, todos e todos.